Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que a gente possa retomar direitinho, que nem eu falei agora no começo. A gente não teve semana passada por motivos de saúde, mas está tudo melhor agora. E para começar, né, para voltar para Bechalotechá, né, que é essa semana, eu fiz uma coisa que eu faço raramente, mas que eu gosto bastante de fazer e eu espero fazer mais daqui para frente, que é falar um pouco da Haftará. A gente fala muito pouco da Haftará, que é uma coisa muito importante efetivamente pra gente. Eu sei que tem gente que esquece até de ler, né? Mas são coisas que acabam ensinando lições muito importantes, não só sobre a Paraxá, mas sobre coisas que a gente pode, situações que a gente pode acabar mudando a nossa visão simplesmente por ter essa conexão específica com a Haftará. A gente tem o costume, né, principalmente lá na sinagoga, quando a gente faz a leitura da Torá, a gente faz sempre a Haftará também, né, é uma tradição geral, mas a gente poderia fingir que não acontece e não fazer, mas a gente tenta fazer toda vez, né? E é uma coisa que é muito importante. E a Paraxá para Bechalotechá a Paraxá não, a Haftará da Paraxá de Bechalotechá é em Zachária. Zachária é justamente uma porção que é muito específica, né? E ela é uma das duas Haftarot que é repetida durante os nossos ciclos. Só tem duas que são repetidas. A primeira é essa, né? No nosso ciclo anual, né? Não estou falando do ciclo treinado, estou falando do ciclo anual. A gente repete a Haftará, só são duas que são repetidas. Então, a gente lê essa tanto essa semana quanto no Shabat de Hanukkah. Tá? A outra Haftará que também aparece é a que aparece tanto em Nor quanto em Kitetse. Ela aparece na mesma ela aparece em parashot diferentes, mas no mesmo ano. E aí eu queria fazer justamente essa conexão e a gente ver o que a gente pode aprender na Paraxá a partir da observação da Haftará. Então, inicialmente, qual seria a conexão entre essas duas coisas? Né? Porque elas estão conectadas, mas qual que é ela? Né? Então, essa conexão inicial entre as duas coisas parece ser a menorá, que é o assuntão da Haftará, mas não o acendimento da menorá está conectado com o começo da Paraxá, né, no caso. Mas é legal a gente observar que não é só isso, porque a menorá em si, mesmo aparecendo nesse ponto sendo esse ponto de destaque, ele é um dos tópicos que é só mencionado na porção, na Paraxá no caso. E todos os tópicos têm importância. E na Haftará também, ela ocupa esse espaço principal, mas tem uma coisa em volta ali que pelo menos na minha visão hoje, vai ser um pouquinho mais importante. A menorá em si não é o foco da Paraxá. E até certo ponto, Hazal, nossos sábios, eles veem uma conexão da menorá mais com a Paraxá anterior. Tá? E existe uma conexão entre a ideia dessas menorotas aí, tanto a menorá da Paraxá de Zecharia, da Haftará de Zecharia quanto da Paraxá, e os sacerdotes que vão participar dessa porção. Então aí a gente começa a puxar a coisa. Essas são partes menores, tanto da Haftará quanto da Paraxá, mas a gente pode aprender bastante com elas. Então por isso a gente vai tentar apontar para essas conexões específicas, essas outras conexões, entre a profecia de Zecharia, de Zacarias e Bechalotechá, a Paraxá. E essas conexões elas envolvem esse contexto que vai além das menorot, como se a menorá fosse o plano de fundo para as nossas ideias. Então eu vou falar primeiro um pouquinho da Haftará e depois a gente volta para a Paraxá em si. Não sei quem foi que teve a possibilidade de ver as notas, mas hoje tem bastante coisa pra gente ler, então eu vou tentar dar uma acelerada, tá? A profecia lá de Zecharia, o que ela faz? Ela acontece num período de retorno do povo de Israel. Quando o povo sai de Bavel, depois daquela galuta, da destruição do primeiro templo, 70 anos depois, com a intenção de voltar para a terra de Israel, para Israel. E aí, isso envolve um peso de lidar com as dificuldades desse período. Isso vai cair nos ombros de quem? No caso, Zecharia aparentemente fala que ele tem alguma participação importante nessa situação. A destruição do templo e a galuta, elas criam várias situações complexas para o povo. Tanto no nível nacional, porque a gente não tem mais Estado, e no nível espiritual, porque não tem o templo. Então isso cria uma situação que é muito diferente daquela com a qual eles lidaram antes. Tanto que tem pessoas nessa geração que viveram a geração anterior, que viram o templo em pé. Né? Agora é uma situação muito desconhecida e mais ameaçadora do que qualquer coisa que eles já tinham visto. Essa galut deu
Tanto que, assim, essa galuta assustou todo mundo, mas as pessoas conseguiram se ajeitar ao ponto de muita gente não querer voltar. Teve uma galera que ficou em Bavela. E a gente tem dois grandes perigos que, principalmente do ponto de vista espiritual, que vão surgir para o povo aqui. O primeiro é justamente, a gente foi exilado, né? Então a gente mantém o sentimento contínuo de repressão e essa destruição e o julgamento que permanece. E aí impossibilita um pouco a reconciliação do povo com a terra. Tá? Mas aí tem uma coisa um pouco maior ainda, que é a própria suposição de que as transgressões ou os pecados do povo tenham gerado uma certa revolta de Deus. Então, como se o povo tivesse feito com que Hashem abandonasse o povo e que Israel já não tinha mais essa conexão. Esse era o sentimento. Em um midrash muito conhecido, Hazal, nossos sábios, eles citam a metáfora de um escravo que foi vendido pelo mestre para tentar fazer uma alusão a essa situação. Né? A destruição do templo foi como se Hashem ter permitido os templos ser destruídos, foi como se eu tivesse vendido o escravo para outro dono. Então a gente não tem mais esse dono especificamente. E aí o denominador comum aqui é a perda de esperança quanto a melhorar a situação. E uma possível paralisia espiritual que meio que foi causada pela situação em si. E é aí com isso que Zecharia está tendo que lidar. Principalmente no começo do livro. Que abre de um jeito bem simples, efetivamente. Né? No número 1 eu botei os 3 primeiros passuquinhos de Zecharia. No 8º mês, segundo ano, reinado de Dário, as palavras de Hashem veio a Zecharia, Ben Berechia, neto de Yod, Ido, acho. Ele ajeitou aí, mas paciência. O profeta dizendo: Hashem se zangou muito com vossos pais. Fale, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, retornai a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, falou o Senhor dos Exércitos. A missão primária de Zecharia aqui qual que é? Tentar de alguma forma elevar o espírito do povo. Para que eles começassem a iniciar um processo que é muito importante dentro da história do povo em si. Que é a Teshuvah, processo de redenção, processo de melhorar e voltar para Hashem. Tá? E não necessariamente que eles caiam em desespero. Certo? Isso vai vir acompanhado de um outro problema. As nações que continuavam a provocar Israel, por exemplo, e consequentemente Hashem, depois da destruição, e a própria dificuldade de entender a diferença entre a tranquilidade pela qual as nações estavam passando e vivendo em tranquilidade e o sofrimento que Israel está vivendo. Os tópicos que estão apresentados nos capítulos anteriores da Haftará são esses. Justamente isso que Zecharia vai apontar pra gente. Que a Haftará tá já... Né, a Haftará começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 4, certo? E aí, essa que é a situação aqui. Tá? Aí no número 2 eu botei dois pedaços diferentes só pra gente ter essa noção aí. Então lá no capítulo 1 ele vai dizer assim: e eles retrucaram então com o anjo, isso seria o povo discutindo com o anjo, que estava entre as murtas. Temos percorrido a terra e eis que toda ela está tranquila em repouso. Então o anjo Hashem disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando continuarás sem se compadecer de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estivesse irado durante 70 anos. Ou seja, eles viram todo mundo tranquilo e eles numa situação ruim, né? Aí logo depois no capítulo 2 ele o profeta vai descrever o seguinte: porque assim disse o Senhor dos Exércitos, que me enviou numa missão de glória às nações que vos despojaram, pois aquele que vos atingir será atingido, estará atingida a pupila de seus olhos, dos seus olhos, os olhos de Hashem no caso, né? Estenderei contra eles minha mão e tornar-se-ão despojo para que os sirvam, né? Que sirvam para os que os serviram, né? Então, ou seja, Hashem está prometendo aqui que vai dar as outras nações na mão do povo, né? E assim sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. E todas essas são as situações nas quais Zecharia está falando: isso aqui que vai acontecer, né? E é nessa condição que a gente chega na Haftará, uma condição de dúvida, né? Uma condição que pouca gente está indo, né? E ela começa justamente com palavras de consolo. Os versos iniciais da Haftará estão direcionados à nação e elas são uma continuação dos sentimentos e da ideia de que as nações entendem que Hashem abandonou Israel. Tá? Aí no número 3 ele vai dizer o seguinte: canta e regozija-te, ó filho de Sião.
porque eis que virei para morar em teu meio, diz Hashem. Então Hashem já está falando, calma, fica calmo que eu vou voltar. Né? Naquele dia muitas nações se unirão a Hashem, e todas elas constituirão meu povo, e habitarei no meio de ti, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E Hashem tornará a Yehudá sua herança, e sua parte na Terra Santa, e Jerusalém será novamente sua escolhida. Que silencie toda a carne ante Hashem, porque ele já se ergue e sai de sua santa morada em direção a Yehudá. O grande ponto aqui é que Hashem diz que vai voltar a habitar no meio de Israel. Não só isso, isso já está num processo de acontecer. Isso não é necessariamente uma conquista espiritual, é importante ser dito, mas é uma resposta para as dúvidas do povo e também no caso aqui das nações quanto à questão do significado da destruição. Não, a destruição não quer dizer que o povo foi abandonado, a destruição quer dizer outra coisa. A destruição quer dizer que alguma coisa teve que ser aprendida. Vamos ver agora se o povo aprendeu a lição. Então a ênfase não é colocada na ideia de que eu virei morar no teu meio, certo? Que é familiar da época da construção do Mishkan, né? A gente falou disso lá em Shemot, né? Faz aí uma casa e eu vou morar no meio de ti. Não é esse o ponto, certo? Mas na situação aqui a gente tem o significado, a consequência, e assim vai saber que Hashem me enviou. E o profeta está prometendo tanto a questão da herança, né? A herança da Terra Santa, quanto a renovação e a escolha constante de Jerusalém, né? Que foi isso que ele citou. Que tem uma palavra ali, od, naquele verso ali no 2,16, que diz o seguinte, que está trazendo essa ideia do novamente, né? É uma coisa que vai continuar se repetindo com o tempo. Essa escolha vai ser sempre feita para Jerusalém ser essa situação, ser esse local de morada, vamos dizer assim. Outro ponto interessante desses versos aqui é justamente o impacto do povo, né, de Israel, que o povo de Israel vai ter com as outras nações, né? Que eles vão passar por uma espécie de elevação espiritual e vão se juntar àqueles que servem a Hashem e vão fazer vão fazer parte do povo. É isso que ele está citando. Essa expressão aqui no 15, que ele fala assim, muitas nações se uniram a Hashem, remete a uma outra profecia, que é de Yeshayahu, né? Isaías trabalha com essa ideia também. Eu botei no 4 aí só a memória da profecia aí, que diz o seguinte: também os estrangeiros que se unem a Hashem para o servirem e amarem seu nome, sendo deste modo seus servos. E os meus Shabbatot, né, os Shabbat, vão guardarem para não o profanarem e abraçarem a semelhança, certo? Então, essa situação aqui é justamente isso. Essas profecias vão se repetindo por um motivo muito específico, que é o que vai acontecer, certo? A gente vê alguns movimentos nesse sentido, né, mas eu não vou passar muito disso, certo? Essa aqui é a primeira parte da Haftará. É basicamente o profeta usando o processo para explicar. Olha, essas são as dificuldades que a gente vai ter nesse tempo de pós-destruição do templo. Qual que é o empenho principal? Não são as nações especificamente, é o povo. Vocês têm que entender que vai tudo dar certo se vocês fizerem techuvá. Agora, qual que é o processo de techuvá pelo qual vocês vão passar? Né? E a Haftará vai mostrar isso logo em seguida. O resto da profecia é dividida em mais duas partes, que ela é direcionada especificamente para dois indivíduos, e é bem estranho isso. O primeiro é Yehoshua, que é o Kohen Gadol da época, né, o sumo sacerdote. Depois é a parte que é a palavra de Hashem para Zerubabel, que é, no caso, a liderança de Yehudá, a liderança da tribo de Judá. Tá? Então a gente tem basicamente 3 subdivisões na Haftará, né? Uma para cada capítulo. Então esse primeiro capítulo vai lidar justamente com essa chamada para o povo, falar assim, olha, acorda aí que está na hora de fazer techuvá. A segunda já é essa parte da profecia de Yehoshua, e a terceira essa parte de Zerubabel. Então, não existe essa ideia de redenção, de techuvá, sem um arrependimento, né? A gente costuma traduzir techuvá com arrependimento, mas não é necessariamente dessa forma. Então, a profecia para Yehoshua, ela serve para lidar com um problema que é fundamental aqui nessa época. A redenção, a techuvá é absolutamente necessária para que Israel não caia em desespero e se veja como rejeitados por Hashem depois desse exílio, certo? Mas, por outro lado, a gente tem uma situação de que Israel só pode ser redimida pelo arrependimento. E o próprio Zecharia fala disso
no começo do livro lá, né? Lá no 1 de novo. Retornai a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e voltarei a vós. Então só vai ter volta quando vocês tiverem arrependimento. Mas o povo dessa geração não parece não merecer a situação. E é aí que a gente tem um problema. Essa é a essência, inclusive, do argumento. Existe nesse momento, nessa parte da Haftará, né, no capítulo... aliás, um pouco antes, essa essência, no capítulo 3, vai ter uma essência do argumento do Hassatan, nosso adversário, né, contra a própria redenção do povo, no número 5. Então ele mostrou o Kohen Gadol Yehoshua, que estava de pé ante o anjo de Hashem, e Hassatan prostrava-se à direita para acusá-lo. Então é o acusador, obviamente ele está fazendo o trabalho dele. E o anjo de Hashem disse a Hassatan, que Hashem te repreenda, Hassatan. Sim, aquele que escolheu Yerushalayim te repreenda. Não percebes que este homem é como uma brasa retirada do fogo? E aí vem um comentário interessante que diz assim, que Yehoshua estava ante o anjo vestindo roupas imundas. Tá? E é legal que logo depois aparece uma outra coisa. Então o anjo, no número 6, também tem uma parte que é importante. Então disse o anjo de Hashem, então o anjo de Hashem respondeu e disse, ó Senhor dos Exércitos, até quando continuares essa parte a gente já leu, né, compadecer de Yerushalayim. E aí depois aparece, respondeu Hashem ao anjo que me falava com as notícias alviçareiras e palavras consoladoras. Disse-me então o anjo que falava comigo, anuncia e diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, é grande o meu zelo por Yerushalayim e por Sion, ou seja, atenção, né? Desgostam-me profundamente as nações complacentes que antes de manifestar minha ira, minha incipiente ira, aumentaram sua iniquidade. Tá? Então o povo, as outras nações continuam piorando e vocês têm que melhorar para que tudo isso dê certo. O anjo nessa primeira parte ele vai servir como advogado de defesa de Israel. E Yehoshua está lá representando o povo. Ele fala assim, tá ali vestindo roupas imundas, né? Ele está lá para representar o povo e ele tenta receber justamente o que foi prometido, né? A volta de Hashem no meio deles. Mas o que o adversário faz? Ele argumenta dizendo, não, sem arrependimento não pode ter redenção, pode deixar para lá. E nesse momento é pedido para Hashem que ele escolha entre os dois. E ele meio que aceita o argumento de Yehoshua, ou na verdade o argumento a favor de Yehoshua, de que o povo o povo e Yehoshua em si não são dignos de redenção. Ele, na verdade, aceita a discussão do Satã, né? Ele aceita o argumento do Satã. E o verso descreve Yehoshua dessa forma. Fala que ele está vestido com roupa imunda. O que é isso? Isso é uma metáfora para justamente aquelas transgressões que o povo em si carrega. Certo? E ela vai ser mais tarde mostrada de uma forma explícita, dizendo que essas roupas vão ser retiradas, que é equivalente à remoção dessas transgressões. Tá? E aqui também está aquela questão da inabilidade de aparecer diante do rei como servo digno. Né? Quando a gente vai fazer a Amidá, por exemplo, você tem que estar apresentável. Você está indo diante. Você não iria diante de um rei mortal, né? Essa é a comparação que Hazal faz. De um rei mortal, você não iria diante de um rei mortal de pijama. Então, por que de Hashem você iria de pijama? Entendeu? Mesma coisa aqui, você está com a roupa suja, você não pode chegar aqui. Né? Mas Hashem acaba aceitando redimir Israel justamente por causa dessa frase aqui. Você não percebe que o homem é como a brasa retirada do fogo? O que isso quer dizer? Né? Essa expressão está representando um princípio que vai surgir várias vezes no livro dos profetas, tá? Nos livros dos profetas. Tem uma outra forma de redimir o povo, tá? Que é a partir das dificuldades do sofrimento. Mesmo que as ações não justifiquem a redenção do povo. E mesmo no episódio, por exemplo, da sarça ardente, o que acontece? Quando Moshe fala com Hashem da primeira vez, ele ouve de Hashem o quê? A redenção aqui é necessária por causa da quantidade de sofrimento. Se a gente for ver no 7, a gente vai ver isso bem claro. Né? Que é voltando lá na conversa de Moshe e Hashem. Ele diz o seguinte: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacob. E Moshe esconde sua face porque teve medo de olhar para Deus. E Hashem disse: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, porque conheci suas dores. Ou seja,
tá num nível já que Hashem tem que agir. Desci para o livrar do poder do Egito e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Riteu, do Emoreu, do Perizeu, do Riveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim, e também vi a opressão que os egípcios os afligem. E Jeremias tem uma profecia muito parecida também. Né? Número 8. Assim disse Hashem no deserto: o povo que escapou da espada alcançou graça, pois ele conduziu Israel a um lugar de repouso. Então a gente tem toda essa ideia da redenção que acontece por causa da espada, né? Aqui no caso escaparam da espada, mesma coisa do resto do povo quando saiu do Egito. Essas pessoas que escaparam da espada são as pessoas que carregam esses valores morais, no caso. E Hashem espera um pouco antes de redimir essas pessoas. Porque quem sabe o que vai acontecer com o resto do povo aqui? Né? Porque, e aí vale a comparação que o anjo faz. São como se fossem brasas retiradas do fogo. Né? Então assim, o fogo está lá torando e você tem que tirar um pedaço daquilo ali. Não tem como. Então, você não examina que pedaço está melhor, você só tira. Né? Você não precisa olhar a roupa espiritual. Aquilo ali já está pegando fogo, então tem que ser retirado. Certo? E aí, diferentemente de Jeremias, de Irmiarro, Zecharia não fica satisfeito com essa redenção vinda pelo sofrimento. E o anjo, de novo, faz questão de avisar Yehoshua e põe diante dele esse desafio espiritual. Certo? No número 6, se a gente voltar ali. Tá? Justamente isso que ele fala. No número 6, não, número 7, eu acho. Isso, número 7. Que ele vai falar aqui. Mesma coisa, que ele vem justamente Não, eu anotei errado aqui, só um minuto. Deixa eu achar aqui Tá, bom, enfim. O ponto principal aqui qual que é? A geração que deixa a Babilônia para Israel tem a intenção de desfrutar dessa redenção. Mas ela só depende dela. Ela tem que escolher o caminho da redenção para que essa situação se materialize efetivamente. E esse processo ele não vai ser muito fácil. Né? Ele vai ser duro. Porque a presença divina, a Shekinah, ela, dentro do Mikdash, ela vai ser mínima. Dentro do templo, ela vai ser mínima. E a realidade política vai ser limitada à paz com as nações que estão ao redor. Né? Porque você resgatou a brasa, mas ainda tem fogo ali. Certo? Ou será que a gente vai ter uma redenção completa? Porque é isso que o Haggai vai prometer, né? Haggai, eu acho também em português. No número 9, o que Haggai fala? A glória da tua última casa, e aí depois a gente vai entender, hoje a gente sabe que essa não é a última casa, né? O segundo templo não é a última casa. Né? Será maior do que a primeira, isso também não aconteceu. Tá? Diz o Senhor dos Exércitos. E trarei paz a este lugar. Ou seja, a gente tem uma promessa diferente aqui. A promessa de Haggai a última casa vai ser assim. Só que o segundo templo não é a última casa. Então a gente vai ter uma Shekinah menor, igual eu falei há 2 semanas ou 3 semanas atrás. O segundo templo não é igual ao primeiro. Falta uma série de coisas no segundo templo. O reino de Israel vai ser estabelecido como aqui? Vai ser toda a glória de novo? O potencial está aqui. Mas a chave para criar essa realidade está nas mãos especificamente do povo. O povo que tem que fazer. Vai depender das ações do povo. E é isso que Zecharia está falando. Não, beleza, a gente pode fazer redenção, mas vamos procurar a melhor opção, em vez de só seguir a lógica. E essa é a essência da fala do anjo para Yehoshua. Ele está falando, beleza, o potencial está aí, tua roupa está suja, dá para limpar. Né? Você faz parte de um potencial gigantesco, que dá para ser uma geração notável. Dá para ser a geração que vai trazer a era messiânica. Certo? Mas isso depende justamente da tzedakah, vai depender da integridade moral, que vai ser alcançada pelos membros daquela geração. E aí a gente tem um problema. E aí a Guemará em Omar, ela expressa a natureza da redenção do segundo templo e a dependência das ações de Israel, de um jeito bem, bem evidente aqui. Número 10. Ela começa citando Shirashirim, que é Cântico dos Cânticos, e diz o seguinte: se ela for um muro, edificamos sobre ela um palácio de prata. Se ela for como uma porta, cercá-la-emos como tábuas de cedro. Aí você fala assim, o que isso tem a ver? Justamente isso que a Guemará vai explicar.
se tivessem se construído como um muro, ou seja, se eles tivessem, a partir do que Zecharia falou, se mudado as ações e a moral, eles teriam se construído como um muro. Agora a porta faz o que? Ela abre e fecha, ela muda de estado o tempo inteiro. O muro não, o muro fica lá. Todos subindo nos dias de Esdra, né? Ou seja, voltando da Babilônia, seriam como a prata que não apodrece. A prata fica lá. Mas foram como portas e assim comparadas ao cedro que está sujeito ao apodrecimento. Ou seja, não vai rolar. Né? Parece que é o significado metafórico da pedra, inclusive, que vai ser mencionada por Zecharia, mas no capítulo 3 também. Certo? Enfim, aqui, essa pedra em si, ela vai simbolizar o quê? O potencial de construção. A gente fala de pedra, né? A gente fala de pedra fundamental. A gente fala de um nível físico. E é isso que tinha no Santo dos Santos, inclusive. Né? É uma estrutura feita de pedra, mas ela tem um nível simbólico que mostra a construção de um edifício espiritual também. E Yehoshua, o sumo sacerdote, ele ouve que a pedra da construção tem esse potencial de gerar várias coisas e expressar diferentes ideias, né? E cada face dessa pedra ela representa uma direção diferente do potencial que o povo pode alcançar. Então a gente se baseia nessa metáfora, né, para melhorar em vários ângulos diferentes. Se a pedra fosse gravada, né, vamos dizer assim, de forma adequada, se ela fosse construída com todas as faces, ela tem esse potencial de virar o templo que deveria ser. Mas se você fizer pela metade, não vai ser a mesma coisa. E se você não fizer nada, não vai crescer nada. Tá? E aqui, quando a gente fala do muro, da pedra, a gente fala desse potencial de proteger aquilo que é retirado do fogo. Né? Então, mas para tudo isso vir para o mundo, você precisa de uma série de princípios que o povo não estava seguindo. Tá. A gente está falando. No final, a Paraxá começa a Haftará começa a juntar as ideias tanto com a Paraxá quanto com a própria profecia. E no ponto final aqui a gente vê a parte de Zerubabel, que a conexão entre ele e Yehoshua também fica claro, entre o sacerdote e o governador, no caso, porque a gente não tem rei aqui, né? E ela fica bem clara em outro profeta, que é em Hagai também. No começo de Hagai, no começo do segundo capítulo de Hagai, ele fala o seguinte: fala agora Zerubabel ben Shaltiel, governador de Yehudá, e Yehoshua ben Yehotzedak, o Kohen Gadol, e ao resto do povo. Esses dois estão ligados. Dois profetas falam com eles. E aí, o que eles fazem? Yehoshua Kohen Gadol é o líder espiritual e Zerubabel é o líder político, né, o governador de Yehudá. A mensagem que é dada para Zerubabel no final da Haftará, qual que é? A liderança política deve se subordinar à liderança espiritual. A essência do povo não é a força física, e sim a força espiritual. Tá? E aqui é uma das mensagens fundamentais do judaísmo. Essa é a essência, inclusive, não só dessa profecia, mas das profecias que estão ligadas ao retorno do povo ao Estado. A visão que Zecharia tem, qual que é? É uma menorá com 7 chamas e 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras, o que elas fazem? Elas vão gotejar óleo sobre os recipientes da menorá, e essa é a visão que ele tem. E aí, o Benei Sahar, que é um dos nossos grandes comentaristas, no capítulo 4, ele vai dizer que essas 2 árvores são metáforas, tanto para a monarquia quanto para o sacerdócio. Ou seja, aqui a gente fala de Zerubabel e de Yehoshua. O líder político aqui e o Kohen Gadol são ungidos. Os dois são ungidos. A gente fala de Mashiach, né? A gente tem que falar dos dois. Eles são obrigados a cooperar para alcançar um objetivo comum. Assim como as 2 oliveiras juntas alimentam o fogo da menorá. O sacerdócio e a monarquia têm que trabalhar em harmonia aqui. E Hagai, aqui nesse capítulo 2, vê isso. Também vê os dois trabalhando juntos. Objetivo comum, joia. Qual que é esse objetivo? Se a gente examinar
tanto Haggai quanto Zecharia, a gente vai ver que o objetivo é a construção do templo, especificamente a construção do templo. Isso significa que o líder político tem uma importância significativa na construção do templo. E aí os nossos comentários Hazal, ele ensina o quê? Que a escolha de um rei é uma mitzvah que deve preceder a construção de um templo. E aí lá em Sanedrin 20b, eles citam a ideia de que eles aprenderam com Davi que o rei tem que se envolver com esse projeto. Davi preparou todo o terreno para que Shlomo construísse o templo. E isso é dito justamente no contexto que tá, dos versos que vem logo depois da Haftarah. Tá? Que é aqui no número 12, Zecharia 4:8. A palavra de Hashem veio a mim dizendo: as mãos de Zerubabel construíram as fundações dessa casa. Também por suas mãos ela será completada. Então saberei, o Senhor dos Exércitos me enviou a voz. Quem tem desprezado como mínimas as coisas desse dia? Essa pergunta é muito importante. Quem está achando isso pequeno? Ainda verão com alegria prumada a mão de Zerubabel construindo 7 vezes mais sobre os olhos de Hashem, que perscrutam toda a terra. Só que aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa que é muito importante. O fato de que aparentemente o templo era um objetivo quase separado. Assim. A construção do segundo templo ela vai mudar, ela vai ser diferente essencialmente do primeiro. Porque a redenção em si tem como foco o próprio templo. A redenção se completa com a construção do templo. Na época do primeiro, já existe uma independência política e não tem necessidade de redenção, vamos dizer assim. Israel entrou na terra, ocupou, estabeleceu a terra como território nacional e passam mais de 400 anos e aí o templo é erguido. Então, a entrada na terra, que é chamada por Hazal de a primeira entrada, foi uma coisa separada da construção do templo. Então, o templo em si e a retomada da terra são considerados conquistas independentes. Aqui tem um contraste. Porque não tem independência política nenhuma aqui. Tanto que Haggai vai citar lá no começo. Não, aqui é o ano. Aliás, Haggai não, o Zecharia também cita, né? No começo da coisa dele ali no 1. 8º mês do reino de Dário. Certo? Segundo ano, 8º mês do segundo ano, né? Então, a gente não tem independência aqui. Né? A gente tem uma autonomia parcial, mas a gente ainda está sob o jugo de um rei de outra nação. Então, a gente não tinha a dinastia davídica, por exemplo, e tudo que sobrou foi o quê? Justamente a construção do templo. E nesse período, a maioria do povo judeu não sai de Bavel para entrar em Israel. Então a gente não tem a reunião dos exilados. A redenção daquele momento ela é expressada exclusivamente pela construção do templo. As palavras que abrem esse livro de Zecharia, que efetivamente elas parecem servir como uma datação dos acontecimentos da profecia e só isso, mas ela também faz referência a essa ausência de autonomia política, que eu falei. Tá, a gente está no ambiente de governo persa. E aí a gente chega no fim da Haftarah e a ideia de olhar um pouco adiante é importante, que eu falei. Certo? Vamos voltar no 12 ali de novo. O que aconteceu aqui? Quando ele cita essa ideia de quem que vai dizer que isso é pequeno? Né? A gente já disse que Zecharia põe diante do Kohen Gadol o desafio de realizar o potencial do povo e da construção do segundo templo. E que o profeta meio que incentivou tanto o povo quanto o Kohen Gadol a buscar essa redenção da melhor forma possível. Não, se arrepende, faz testificar. Não vamos pela dor, vamos pelo jeito certo. E isso é capaz de desenvolver a tal da pedra da construção. Mas a gente também já disse que Israel não tinha esse mérito. E o segundo templo não alcança o nível do primeiro. Assim como as conquistas políticas daquela época foram limitadas com o retorno da terra. Quando a gente lê tudo isso, a gente podia com muita facilidade chegar à conclusão de que tudo isso foi fracassado e que as conquistas, tanto da construção do templo e do retorno do povo
mesmo que seja o povo pobre, aqueles que estavam sendo perseguidos e tudo isso, mesmo que seja uma parte maltratada da sociedade israelense, a gente podia pensar nisso tudo como insignificante. Ou seja, foi simplesmente um começo de redenção, né? Que é o que a gente chama de Atchalta de Geulah, então um começo de redenção. E o potencial em si não foi explorado e nem atingido. Então não teve grande importância isso aqui. O que o profeta fala? Ele vai diretamente contra essa ideia e diz que estabelecer qualquer coisa, mesmo que parcialmente, é muito significativo. Não podemos desprezar o dia das pequenas coisas. Mesmo que o desejo e a vontade fosse alcançar o dia das grandes coisas. Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa promessa, a promessa que ele faz no capítulo 3 de que Hashem fala que vão ser gravadas por ele, não é alcançada. Mas ela ainda se reflete nos olhos de Hashem, porque é isso que ele está falando. Ele está falando, os olhos de Hashem que perscrutam toda a terra, continuam olhando. Tá? Se alguém tem como objetivo construir um edifício de 10 andares, por exemplo, mas só consegue construir um de 3, ele pode ficar chateado. Porque ele não concluiu a visão original dele. É realmente complicado. Ele não chegou a todo o potencial. Mas, por outro lado, ele tem que ficar satisfeito com uma realização parcial. E isso era Israel durante a era do Segundo Templo. Beleza, eu falei da Haftará. E o que a gente pode aprender com isso? E a Paraxá, cadê? Né? A Paraxá, quando a gente volta para ela começa de uma forma tranquila, com aquela continuação da montagem da organização do Mishkan. Acendimento da Menorá, consagração dos Leviim, as ofertas que a gente chama de Pesach Sheni, que é o segundo Pesach, né? E tem uma sessão ligando com trombeta, um negócio tranquilo. Todas essas partes, elas mostram um mundo que está sendo reparado de alguma forma. A gente fala, fala de Tikkun Olam, bonito falar. Não tem nada a ver com... Assim, a gente tem que consertar o mundo falando do meio ambiente, essas coisas também. Mas a gente está falando do Tikkun espiritual aqui. Onde as pessoas ali estão próximas do Criador do mundo e o espiritual governa sobre o material. Esse material que está sendo descrito aqui, ele tem outra importância. E aqui tudo parece que está indo de acordo com o plano divino para Israel. Está se movendo rapidamente para a situação de chegar a Israel e chegar à completa redenção. A segunda parte da Paraxá muda. Que a gente vê uma queda drástica desse mundo de santidade e a gente começa a chegar num mundo de cobiça. A gente começa a fugir dessa ideia de pureza e esse processo começa a ser visto aqui. Vai continuar com os espias, com os Meraglim, depois Korah e a galera dele, e com a vontade de voltar para o Egito. Os prazeres viram prioridade, e a demanda pelos famosos pepinos e pelos melões é o que está na cabeça das pessoas. E depois chega um decreto para punir Israel. Fala assim, beleza, vocês quiseram ignorar tudo que eu falei, Hashem fala, tudo que eu falei por Moshe, tudo que eu falei, vocês vão ouvir esses 10 caras aí, então vocês vão ficar 40 anos no deserto. Então a gente começa a ver que as sementes do exílio e a queda espiritual do povo começa a ser plantada justamente no deserto. A gente passa de nação escolhida para uma nação repreendida que recusou a situação de redenção final. Tudo isso a gente vê na segunda parte da Paraxá. Parece brincadeira, mas é. É uma reação em cadeia de desastres e transgressões. Das reclamações para os desejos, dos desejos para os espias, dos espias para os apalim. E deles a gente vai para gente que não pode exigir a Kohanut. Como o Korah fala assim, não, eu que vou ser o Kohen. E chegando as pessoas negando Moshe e a liderança dele. O povo não tem força necessária para superar essas situações e chegar no destino. Qualquer semelhança com a Haftará é mera coincidência. E eles se afundam e são punidos com o exílio.
Essa quebra é tão significativa que os nossos sábios veem uma fissura que divide o livro de Números em 3 partes. Eu já falei disso aqui antes. Eu já comentei essa situação. Já falei que são 5 livros do Torá. A Guemará não fala disso. A Guemará fala de 7. Aí você fala, não, mas 7 é só Gênesis, é Êxodo, é Levítico, é Números e é Devarim, e é Deuteronômio. 5. Mas não é isso que Hazal vai falar. A Guemará vai citar outra ideia. No 13. O santo colocou marcas no início e no final da porção vai Ribinsoa Haron, vai Omer Moshe. Que é justamente nessa parte aí. Esse passuque aí. Esses 2 passuquim aí. Bamidbar 10. Se você for olhar, qualquer Torá vai ter 2 nun de cabeça para baixo. Tem um nun de cabeça para baixo, começa essa frase, outro nun de cabeça para baixo, continua como se nada tivesse acontecido. Olha só o que a Gemara vai falar. Por que tem isso? Para indicar que esse não é seu lugar. Essa porção não devia estar aqui. Eu fiz um estudo sobre isso, só sobre essa ideia alguns anos atrás, não sei se está gravado, depois eu vou olhar. Rav disse, essa não é a razão para as marcas, mas sim para indicar que essa seção é considerada como um sefer separado e independente. Esse pedacinho é o livro inteiro. Rabi Shmuel Bar Nachman disse em nome do Rabi Yonatan, explicando sobre o verso. A sabedoria edificou sua casa erguendo 7 colunas. Mishlei. Isso se refere aos 7 livros da Torá. 7 livros da Torá, quais que são? Quem sugere isso? Segue Rav. Isso segue Rav, que entendeu que Bamidbar, na verdade, foi constituído por 3 livros. Então a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números até essa parte. Até vai Ribinsoa. Vai Ribinsoa, depois de vai Ribinsoa e Deuteronômio. Então a gente tem 7. Tá? Aqui, essa terceira parte começa com as reclamações na Paraxá, que vão continuar até o final do Bamidbar. Tá? E aí, a Guemará, aí a gente tem, eu esqueci de botar aí a parte, né, mas enfim, o Rav Lichtenstein, ele vai explicar, depois olha aí, Bamidbar 11.1. O Rav Lichtenstein explica assim, historicamente, a vontade inicial nunca foi consumada. Deixa eu pegar aqui que vai ser mais fácil. É importante ler esse pedaço. Já abri quase que certo. Números 11.1 diz o seguinte. E o povo se queixava aos ouvidos de Hashem, e Hashem escutou e acendeu sua ira. E ardeu neles o fogo de Hashem e queimou parte dos indignos que havia no acampamento. Isso é logo depois da frase vai Ribinsoa. Que a arca se colocava e tudo mais. Aqui, ó. Acho que eu até consigo mostrar pra vocês os meninos de cabeça pra baixo. Deixa eu ver aqui se eu acho isso aqui. Aqui, ó. Esse é o primeiro. E o segundo tá bem aqui. Tá? Então, pro Rav Lichtenstein, ele vai dizer o seguinte. Historicamente, a vontade inicial nunca foi consumada. E, portanto, parece não ser significativo. Vontade de... beleza, eles quiseram, mas se encheram o saco, morreram e pronto, acabou. Isso não é significativo de forma nenhuma. Porém, a Torá não é um livro de história. Portanto, não está necessariamente vinculado aos critérios históricos. Da perspectiva da Torá, Bamidbar ideal, ou seja, o processo que o povo deveria ter passado em Bamidbar no deserto, carrega consigo uma verdade que transcende os eventos que de fato ocorreram. Como assim? O ideal nesse caso não existe, né? Não aconteceu. Mesmo que ainda vai existir, ainda vai acontecer. Ele meramente foi prevenido, do ponto de vista histórico, por certas fragilidades humanas e condições locais. As pessoas começaram a desejar o que não deviam, mas carrega consigo uma verdade profunda sobre a essência de Israel. Seu relacionamento com Deus e o cumprimento do seu destino. É essa verdade que é a fonte para a nossa emuná, para a nossa fé infinita e paradoxal no processo de redenção, no processo de Teshuvah. Já que continuamos a acreditar que terá um tempo no qual esse ideal tornar-se a realidade. Ele está falando aqui
justamente da situação possível, da realização que o profeta pediu lá atrás em Zechar, lá na Haftarah. Ele falou assim: não vamos fazer pela dor, vamos fazer do jeito que tem que ser. Não vamos deixar rolar. Vamos nós construir essa situação. O que surge disso tudo é justamente essa contemplação mais profunda sobre a Parashá, que vai ensinar a necessidade que a gente tem de observar o que vai acontecer no futuro se a gente fizer as coisas erradas. Antecipar os problemas, os perigos da galuta em si, do exílio. Os perigos não são só o exílio, não, mas o desespero que acompanha o exílio. O povo de Israel foi redimido do Egito e, como a própria Torá fala, levado nas asas das águias, mas de repente o que acontece aqui na Parashá? Eles começam a plantar a semente de um decreto que vai vir lá na frente de exílio. O mundo de transgressão, o mundo de pecado e que contém essa ideia da galuta, que vem depois dessa revelação lá no Sinai, e a esperança de entrar na terra de Israel, põe o povo em risco da mesma forma que aconteceu na destruição do templo. É idêntica a ideia. A Torá não vai lidar com esse problema explicitamente, mas a gente tem vários midrashim que vão fazer alusão a essa ideia. E é possível a gente ver isso nas entrelinhas, igual a gente fez hoje. A leitura da Haftarah de Zechariah carrega uma mensagem sobre a reconstrução do templo depois de uma queda gigantesca do povo e uma reabilitação a partir de uma liderança espiritual, de um Kohen Gadol e de um líder político, que completam juntos, tanto o profeta quanto o Kohen Gadol e o Zerubbabel, que é o líder político, eles completam o aviso que está sendo dado pela própria Parashá. Então, veja bem, cuidado. E assim, além da menorá e o status do Kohen Gadol como líder, a gente também tem uma conexão entre o resto da Haftarah e a realidade que vai aparecer, que vai começar a aparecer em Behalotecha. E continua pelo resto do livro de Bamidbar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. A redenção vem pela dor, mas ela precisa vir pela dor, ou a gente pode construir a própria redenção? Essa é a pergunta que a Parashá faz junto com a Haftarah e que a gente tem que considerar todos os dias da vida. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos e Bezat Hashem até semana que vem.